Vamos assumir que você não tem o objetivo de ser um maratonista, um corredor ou qualquer coisa desse tipo, só quer ter um shape legal e saúde. Qual é o mínimo de cardio que eu devo fazer por semana? Qual que será que é, Floquinhos? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque ele está me falando que com certeza é mais ou menos umas 50 horas por dia levando os cachorrinhos para passear. Muito conveniente. Pessoal, quando a gente vai falar do aeróbico, a gente tem aí pelo menos duas grandes premissas, tá? Aliás, vamos colocar três grandes premissas para não dizer que a gente é fútil e só pensa em estética. A gente pode pensar em melhorar da queima de gordura corporal, melhorar o condicionamento cardiorrespiratório e, consequentemente, isso vai melhorar a hipertrofia, já vamos falar sobre isso, e, logicamente, melhorar a saúde. Então, qual que é o mínimo que eu tenho que fazer? Pois bem, quando algum aluno me pergunta isso, eu preciso saber quem é o meu aluno, onde ele quer chegar, o que ele precisa fazer para chegar lá e o que ele pode fazer, porque às vezes ele não pode fazer o que precisa. Ele não vai chegar lá nunca, onde ele quer, não dessa maneira. Então, tudo depende, né? Você quer conservar quanto? 10% de gordura ou 15%? Os dois são saudáveis. Né? Eu quero ficar com 15%. Não tem problema, tá beleza. Só que com 10% você precisa de muito mais aeróbico para manter essa condição com qualidade de vida. Então aqui a gente vai nortear um shape legal. Vamos colocar assim, ó, um homem com 12% de gordura, uma pessoa que é natural, musculosa com 12%, ela tem um corpo legal, e uma mulher com mais ou menos uns 18%. Logicamente que aqui vai depender da genética de cada um, né? Tem gente que vai emagrecer um pouquinho mais rápido, outros vão ter mais facilidade para ganhar músculo, então né, não vamos levar esses números ao pé da letra, né? De repente você vai falar, pô, 12% eu mantenho sem cardio. Mas a maioria não, tá? A maioria não sem fazer um grande sacrifício, né? Ou pelo menos um bom sacrifício na dieta. Falando de dieta, eu tenho um curso que ensina como montar uma dieta do zero, o link está aqui na descrição. Só que a gente não pode pensar só no shape bom pensando em perder gordura. Porque para hipertrofiar, para chegar num corpo bom, você precisa ter um bom condicionamento cardiorrespiratório. E esse é um dos porquês todos os atletas fazem aeróbico. Né? Não só pela saúde, que a gente já vai falar também, mas falar sobre essa quantidade de aeróbico para melhorar a performance. Você talvez, quando vai fazer um agachamento livre, você já percebeu que você cansa muito mais do que quando você está fazendo uma rosquinha concentrada. Ou seja, se você não tiver um bom condicionamento cardiorrespiratório, você acaba falhando o coração e o pulmão antes de falhar a musculatura-alvo. Isso pode acontecer muito facilmente em exercício de perna e de dorsal, que são os mais pesados, né, para o nosso sistema. Logo, você fazer um aeróbico melhorando essa intensidade do coração, do pulmão, do funcionamento pleno, você consegue hipertrofiar mais porque você consegue treinar, né, mais próximo da falha. Aí você vai dizer o seguinte, Leandro, não é o meu caso, eu faço uma série de boa lá. Então, mas na segunda série, você consegue executar? E a terceira? E a quarta série? E no final do treino? Então, não esquarteja o treino e olha só uma parte que é conveniente para você. Analisa todo o treino. Digo isso porque eu já atendi muito aluno da consultoria. Não, Leandro, eu consigo agachar muito bem, tá? Mas no final do treino o cara não consegue fazer uma passada. Porque o coração e o pulmão param o exercício antes. Ou seja, né, então tem ali um descompasso, tem ali um gargalo, propriamente dito. Como que eu faço para retirar esse gargalo? Seria legal você fazer um aeróbico de alta intensidade. Por exemplo, um HIIT. Ou um aeróbico alimentado, onde você mantém uma frequência cardíaca acima de 140, 150, 160, se você assim conseguir, por pelo menos, tá? Pelo menos, uns 15 a 20 minutos, 3 vezes por semana. O mínimo, a gente está falando do mínimo. Então, se for o HIIT, né, eu já expliquei aqui no canal sobre o HIIT, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, 1 minuto no máximo, 1 minuto lentamente, você consegue ali subir a tua frequência cardíaca e sustentar ela ainda mediana e depois alta de novo e depois mediana. Ou você sustenta num não tão alto, né, que você não vai conseguir, como no HIIT, mas você sustenta ali num patamar alto direto. Vê o que você gosta mais, inclusive pode fazer um dia de um jeito, outro dia de outro, né? Eu particularmente gosto mais do HIIT, acho mais legal. Então 1 minuto eu corro no máximo, depois 1 minuto só caminhando, tranquilo, na boa. Isso me motiva a fazer. Aí né, é de cada um. Então se a gente for falar 3 vezes por semana de 20 minutos, galera, já tá bom, já serve bem para a melhora do condicionamento cardiorrespiratório. A nossa modalidade principal é a musculação, né? E ele vem ali para promover a musculação melhor ainda. Logicamente que não vai fazer só isso. Você vai ter uma melhora de sensibilidade à insulina, o que é ótimo, né? Vai te permitir ter um metabolismo mais eficiente, né, para a gente resumir tudo, e vai te ajudar também na queima de gordura. Logicamente, se você já tem às vezes um bom condicionamento e você quer diminuir isso, eu quero fazer só 2 vezes por semana, até é viável, tá? Só que aí você precisaria complementar com outro aeróbico, pelo menos ali 1 hora semanal, 2 horas semanais de baixa intensidade. Por exemplo, uma caminhada acelerada. Por que a caminhada acelerada não vai servir tão bem para a melhora do condicionamento cardiorrespiratório?
Porque a caminhada acelerada você vai subir a sua frequência cardíaca baixa, né? Então vamos supor que você em repouso tem 70, beleza. Só que para você conseguir melhorar a tua eficiência, melhorar a sua queima de gordura, melhorar a insulina, você vai precisar ou fazer um HIIT ou manter em 150. E uma caminhada você vai manter em 100, 110. Principalmente se você não for um indivíduo pesado, com esse percentual de gordura mais baixo, né, mais natural, você não vai pesar 150 quilos com 10% de gordura. Então você fazer uma caminhada meio que não vai ser muito legal, mas promove um gasto energético. Ah, numa hora eu gastei 300 calorias. Forma mais confortável, fui ouvindo os vídeos do Leandro Twin, procurando o Leandro Twin mais tema e assistindo um atrás do outro, ouvindo aqui no fone. Beleza, se for assim vale. Aí você vai ficar forte, definido, seco, né? Muito conveniente falar isso. Beleza. Então, para eu manter um bom condicionamento cardiorrespiratório, se eu fizer 20 minutos de aeróbico intenso 2 vezes por semana, já tá bom. E para melhorar um pouco a queima de gordura, o gasto energético, eu vou ali e faço pelo menos mais uma vez de 1 hora, de caminhada acelerada. Galera, é bem pouquinho, você vai ter um shape bem bacana, vai ter um bom condicionamento, sabe? Tudo certinho. Logicamente não é a melhor performance, né? Se você fosse querer progredir muito, subir muito, ficar muito mais seco, você faria mais. Mas no geral, é uma boa premissa aí. Agora, e quando a gente vai falar, né, da saúde mesmo, propriamente dito? Porque existe a saúde cardiovascular. Você pode dizer, Leandro, mas eu já faço musculação, né? Por exemplo, lá no Instagram, me perguntaram, eu abro caixinha de perguntas todo dia, tá? @LeandroTwin. Eu não faço aeróbico porque a musculação já é suficiente para ter o corpo que eu preciso, né? E eu já sou saudável. É mais ou menos, tá? Quando você vai ver o estímulo de força, ele vai melhorar, vamos pegar o coração, certo? Imagina o coração que ele tem uma pequena câmara, um pequeno espaço, onde esse espaço enche de sangue e quando o coração bombeia, esse sangue é ejetado, né, para as artérias e isso vai fazendo o sangue circular no seu organismo. Consegue imaginar isso? Beleza. Agora imagina que essa câmara, ela tem a parede muito forte, uma parede grossona mesmo. E essa parede grossona tem muita força para bater, isso é ótimo, maravilha. E a musculação faz isso? Lógico. Esse é o coração de atleta, um coração hipertrofiado e forte e funcional. Muito diferente de uma doença de Chagas, que o coração fica grande e disfuncional, isso é péssimo. Agora, essa câmara, ela está do mesmo tamanho da original, certo? Então a gente só mudou a parede. Estou usando um exemplo aqui hipotético, lógico que a câmara aumenta, mas não aumenta tanto. Então a câmara, ela é pequenininha. O que seu coração tem que fazer? Porque você é forte, você tem que irrigar tudo aquilo ali. Está fazendo força. Então, a câmara faz várias batidas, mas ela é forte, então o sangue circula. Só que a tua frequência cardíaca de repouso, ou mesmo durante o treino, ela sobe um pouco. Logicamente, tá, pessoal? O cara que faz exercício, ele sempre vai ter uma frequência cardíaca mais baixa. Mas, né, quando você vai pensar em quanto mais baixo, melhor, logicamente não de forma disfuncional, porque para a longevidade, quanto menos o seu coração bater para fazer um bom serviço, é melhor, certo? Se ele bate, por exemplo, 50 batimentos por minuto, é melhor do que ele bata 80, certo? O seu coração vai durar mais. Agora, como que eu faço para melhorar isso? Eu preciso de uma câmara maior, certo? E essa câmara maior, cada bombada que der, vai sangue para um caramba, e aí, ao invés de eu dar 80 batimentos por minuto em repouso, eu posso dar 55, 60. Porque eu já estou conseguindo oxigenar tudo bonitinho, certinho. E quando eu for fazer musculação, a minha frequência cardíaca não vai a 120, porque eu sou bem condicionado, numa rosquinha concentrada. Ela vai ficar ali em 90, 100, sei lá. Estou chutando os valores aqui, tá? Pelo amor de Deus, vai fazer a rosquinha direta, não deu 100, vou morrer. Não, eu só estou usando números, porque é mais fácil a gente conseguir entender. E como é que eu faço para aumentar esse tamanho dessa câmara, já que a musculação não faz isso muito bem? Eu preciso fazer realmente como se fosse um trabalho de alongamento. Então eu preciso ficar enchendo essa câmara de sangue. E como é que eu faço para encher essa câmara de sangue? O exercício aeróbico. Quando você faz um exercício aeróbico intenso, não uma caminhadinha aceleradinha, que é a câmara dá conta, bum, 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 100 batimentos por minuto, está oxigenado, maravilha, pode deixar esse cara fazer a caminhada que está sossegado. Não, eu vou pegar o meu coração e vou trabalhar com essa câmara grande. Para eu forçar essa câmara grande, eu preciso de um exercício de alta intensidade de forma aeróbica. Então quando eu estou fazendo um HIIT, essa câmara vai enchendo de sangue, ela vai dilatando. E todo dia ela dilata um pouquinho e daqui a pouco eu tenho uma câmara grande e com uma parede forte. E aí eu tenho muito mais longevidade. E eu vou ganhar em tudo na minha vida. Tudo. Não tem nenhum efeito colateral, não tem nada de ruim. Não. Leandro, como eu faço para ter então um coração perfeito para viver para um caramba? Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui,
que eu fiz com o meu médico cardiologista, que é um médico de vários bodybuilders. Então é um médico contextualizado, não é aquela coisa Nutelinha, que não entende o que está falando da nossa área. Não, ele fala a nossa língua. Dá uma conferidinha aqui para você entender.